Porque a garantia que nós temos na Tua Palavra não é que nós não vamos passar por provações, por tribulações, por angústias, por medos. Não é isso que a Tua Palavra nos diz, mas a Tua Palavra diz que o Senhor estará conosco em todas essas circunstâncias. A Tua Palavra nos diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Se precisamos do Senhor como fortaleza, é porque certamente estamos no meio de grandes perigos, no meio de grandes aflições, mas Tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente na angústia, e nós Te louvamos por essa esperança que nós temos, que assim nós possamos, Pai, confiar e desfrutar dessa garantia em todo o tempo, e reafirmar: Tu és o nosso Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos num domingo diferente, e essa diferença não é pela chuva, pelo friozinho que está fazendo, mas é porque hoje é o nosso domingo de convocação solene. A nossa igreja, 2 vezes no ano, ela dedica um domingo inteiro em oração. Nós dedicamos um jejum, oração, durante 12 horas, desde as 8 horas da manhã, nós estamos aqui em oração, e vamos até o final do culto da noite. E por que nós fazemos isso? Eu queria pedir aquela frase que eu pedi para colocar aí, que é uma declaração de fé daquilo que nós cremos acerca da igreja, da vida de oração da igreja. Vamos dizer juntos alguns motivos pelos quais nós oramos? Tem 4 motivos ali, vamos juntos? Cremos que Deus pode fazer coisas melhores do que nós. Cremos que Deus pode fazer coisas maiores do que nós. Cremos que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que nós. Cremos que Deus pode fazer coisas mais duradouras do que nós. Amém, irmãos? Nós cremos que Deus pode fazer coisas melhores do que nós podemos fazer. Cremos que Deus pode fazer coisas maiores do que nós podemos fazer. Cremos que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que nós podemos fazer. Cremos que Deus pode fazer coisas mais duradouras do que nós podemos fazer. Quando olhamos na Bíblia, por exemplo, a reconstrução dos muros de Jerusalém, conduzida ali por Neemias, a reconstrução durou 52 dias. E as pessoas disseram: como eles construíram tão rápido? E aí a palavra do Senhor vai dizer: porque a mão do Senhor estava sobre eles. Nós cremos que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que nós. Nós cremos que Deus pode fazer coisas maiores do que nós. Coisas maiores do que nós. Então nós olhamos para a história do povo de Israel, vemos Deus fazendo obras maravilhosas. A gente pode, às vezes, enxugar um chão molhado. Deus pode abrir o mar vermelho. Deus pode abrir o que Ele quiser. Nós cremos que Deus pode fazer coisas melhores do que nós. Nós podemos ajudar algumas pessoas, nós podemos ensinar algumas pessoas, mas Deus pode transformar o coração das pessoas. Coisas melhores do que nós e mais duradouras. Nós podemos construir estruturas físicas que duram algum tempo, mas tudo que Deus faz, Ele é eterno. Amém, irmãos? É por isso que a gente ora. É por isso que a gente está se dedicando em oração durante esse dia. E a divisa desse dia é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos recitar juntos na Nova Almeida atualizada. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos juntos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Uma igreja que vive tomando decisões, uma igreja que caminha baseado na sua própria capacidade, ela não é uma igreja que agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Vocês creem nisso? Amém? Ou vocês duvidam? Vocês creem? Amém? Então estejam aqui no próximo domingo, porque nós vamos ter uma das assembleias mais importantes da história da nossa igreja, em que nós vamos ter que exercitar a fé. Então os irmãos dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. Então estejam aqui, na hora de exercitar a fé. Irmãos, domingo que vem tem escola bíblica, depois tem o nosso momento devocional e culto, e depois tem... Para mim, eu já estou pulsando há meses por essa assembleia de outubro, porque tem coisas extraordinárias para acontecer. Mas nós vamos ainda orar. Eu tenho uma mensagem, eu já ia pregar, mas o Senhor me lembrou que tem alguns motivos no nosso roteiro de oração, da convocação solene, que tem que ser apresentado ao Senhor no culto. Se puder, por favor, colocar aí Joel capítulo 2, versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 13. Vamos ler juntos também Joel capítulo 2, versículo 13? Vamos juntos? Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Rasguem o coração. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos nos dividir em duplas. E eu estou vendo daqui gente sentada numa fileira sozinha. E eu sempre tenho dito à igreja, não deixa ninguém sentado numa fileira sozinho, não. Então, se você vê alguém que está sozinho, eu quero que você agora forme uma dupla. Nós vamos orar. E os motivos são os seguintes. Primeiro, nós vamos orar para que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Sabe aquela oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida. Você vai rasgar o coração nesse momento. Senhor, eu quero rasgar meu coração diante de Ti. Eu quero pedir quebrantamento ao meu coração diante do Senhor. Vamos rasgar o nosso coração. E vamos orar também confessando os nossos pecados. A Bíblia vai dizer o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então sabe o que a gente vai pedir agora? Senhor, mostra os meus erros. Você tem coragem de pedir isso? Senhor, mostra as minhas falhas. Mostra as minhas imperfeições. Nós queremos, como igreja, nós queremos nos quebrantar diante do Senhor. Tem gente ainda sozinho. Márcio, aí tem 3, vem para cá ficar comigo. Você poderia ficar comigo ou tá bravo comigo? Está pensando, né? Vem cá, você vai orar comigo. A gente vai orar de joelho aqui na parte mais grossa do piso. Olha do seu lado e vê se tem alguém sozinho. Eu estou vendo aqui, ó, o Luiz está ali sozinho. Ó, tem alguém atrás de vocês sozinho. Não, está com a Lídia. Mas ela está mamando agora, ela não vai orar. Vamos orar, vocês entenderam? O primeiro motivo é pedindo quebrantamento para o nosso coração. É pedindo quebrantamento como igreja. Senhor, nos quebra, nos quebranta. Então, um da dupla vai orar por isso. E o outro da dupla vai orar, Senhor, mostra as nossas falhas, mostra os nossos erros, mostra as nossas imperfeições. Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados. Podemos orar? Vamos orar? Tem alguém que está sozinho? Se você está sozinho, levanta sua mão aí para alguém te ajudar. Todo mundo está acompanhado? Então vamos dedicar um tempo ao Senhor em oração.
Ó Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Presença majestosa, presença que constrange. E a nossa oração é pedindo, Senhor, quebranta-nos, Pai. Quebra as nossas vidas. Faz de novo, Senhor. Como nós cantamos naquele hino, ó Deus, quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Senhor, nós oramos isso, porque sabemos que tudo que o Senhor faz é o melhor. Tudo que o Senhor faz é para, ó Deus, bênção nas nossas vidas. Então, quebranta o meu coração, quebranta a minha vida, quebranta a vida da Tua igreja, quebranta-nos, Senhor. Pai, o salmista Davi, no Salmo 32, diz: enquanto eu calei os meus pecados, até os meus ossos doeram, a minha vida se tornou um deserto árido, seco, doente. Mas quando eu confessei os meus pecados, a Tua mão que pesava sobre mim se aliviou. Houve alegria, renovo. Então pedimos, Senhor, mostra os nossos erros, revela a esta igreja cada pecado, ó Deus, que nós temos cometido diante do Senhor. Cada pecado, ó Deus, que tem nos impedido de crescer ainda mais, de exalar a Tua glória. Escancara para cada um de nós aquilo, ó Deus, que tem impedido a santificação da Tua igreja. Revela-nos, Senhor. A Tua palavra diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas amanhã no meio de vós. Essa santificação, Senhor, é a retirada de nós, de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é imperfeito, de tudo aquilo que não condiz com a Tua vontade. E nós imploramos nessa manhã, traz à luz os pecados que têm nos impedido, ó Deus, de crescer em qualquer área da nossa vida. Mas nós queremos, Pai, exalar a Tua glória nessa cidade. E clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes ainda de meditarmos na palavra do Senhor, você pode ir abrindo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Eu quero agradecer a presença nesta manhã de alguns irmãos que estão nos visitando, a Maria Benedita, a Maria Clara e a Aline. Onde estão? Estão lá atrás. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Temos também a presença da Eliane, seu esposo, Natan e a Raquel. Onde estão? Estão aqui? Sejam bem-vindos também. Que bênção ter a presença de vocês aqui conosco. Quero sugerir, algumas pessoas, algumas mulheres têm pedido muito esse livro, Mulheres Mais Parecidas com Jesus. Algumas estão lendo, estão sendo muito edificadas. Então, é uma sugestão de leitura, não estava tendo na nossa livraria, mas chegou. Quero sugerir também já para o ano que vem, olha, se você deseja fazer vida devocional, já chegou o Café com Deus Pai para 2025. E também para as mulheres, tem aqui, o Meu Plano com Deus Permanente, que é com espaço para você fazer a sua devocional. Então já se prepare para você crescer na sua vida espiritual, na sua maturidade no ano de 2025. E para quem gosta do livro Manancial, a gente já está fazendo encomenda, você precisa fazer na livraria o pedido para o Manancial de 2025. Meus irmãos, vocês já abriram a Bíblia em Deuteronômio capítulo 8? Nós temos estudado aqui na igreja, a gente fala de, esse mês, marcas da presença do Espírito Santo em nós. Marcas. E uma das marcas da presença do Espírito Santo de Deus em nós, que eu comecei a falar domingo passado à noite, é o desenvolvimento da vida cristã.
quem tem o Espírito deseja crescer na sua vida espiritual. A presença do Espírito em nós, ela dá mais sede de Deus, mais sede de Jesus, mais sede da sua palavra. Ninguém que tem o Espírito Santo de Deus em nós, ninguém, ela fica estagnada. Ela se contenta com a sua vida. Mas a presença do Espírito Santo de Deus em nós gera o crescimento espiritual. Você crê nisso? Amém? Amém? Eu li e convido você a olhar Deuteronômio capítulo 8. Olha o que a palavra do Senhor diz. Nesse momento, o povo de Deus estava saindo do deserto e prestes a entrar na terra de Canaã. Prestes a entrar na terra de Canaã. E eu tenho dito que essa caminhada do povo de Deus, ela revela etapas da nossa vida cristã. Por exemplo, o povo estava no Egito escravizado. Eles precisavam de libertação. Quando eles saíram do Egito, eles fizeram a caminhada de 40 anos no deserto. Essa caminhada é caracterizada pela edificação da vida espiritual. O que isso significa? É quando Deus vai dando instruções de como construir a tenda, de como oferecer o sacrifício. Então veja, cada discípulo do Senhor, primeiro, ele precisa ser liberto dos pecados, da escravidão do pecado, ou seja, é a conversão. Quando a pessoa nasce de novo, ela precisa crescer espiritualmente. E agora o povo de Deus está chegando no Rio Jordão. Eles iriam atravessar o Rio Jordão e ia começar a conquista da terra prometida. Antes disso, Moisés então relembra a lei do Senhor para o povo. Então a vida cristã ela é caracterizada pela libertação, edificação e conquista. Você não vai conquistar um novo nível espiritual, uma nova maturidade sem alguns aspectos. E são eles destrinchados aqui em Deuteronômio capítulo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Versículo 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, o faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundas que saem dos vales e das montanhas, a terra de trigo e cevada, de vinhas,
figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, a terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, de estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o coração de vocês, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje, que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Amém, irmãos? Pai, é diante da Tua palavra que nós estamos nessa manhã, não no desejo de ouvir voz humana, mas no desejo de ouvir a Tua voz, no desejo de sermos tocados em áreas da nossa vida, que somente o Senhor conhece. As pessoas veem o nosso estereótipo, mas o Senhor vê o nosso coração. E nessa manhã, nós cremos que o Teu Espírito tem o poder de discernir o que cada coração nessa manhã precisa ser tratado. E como lemos também nesse culto, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Então só podemos pedir uma coisa nessa manhã: abre os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o crescimento espiritual como uma marca de alguém que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Olhando para a vida de Israel, eu vejo essas etapas. Eles foram libertos, eles foram edificados no deserto, agora eles vão conquistar a terra prometida. E olhando para a vida da igreja, também esse mesmo movimento acontece. Nós vamos sendo libertos pelo Senhor, a maturidade da igreja vai crescendo, mas chega um momento em que a igreja precisa conquistar mais, conquistar pessoas, conquistar vidas que ainda não estão salvas para o Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, a gente precisa parar. E a gente precisa lembrar algumas coisas para a nossa vida cristã.
É exatamente isso que Moisés está fazendo. Antes de tudo, antes de chegar na nova Canaã, antes de chegar na terra prometida, na Canaã, ele dá algumas instruções, alguns ajustes que precisam ser feitos. E na semana passada eu falei de 2 ajustes. O primeiro, quando Moisés começa dizendo: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Eu falei que o crescimento ou o desenvolvimento espiritual é resultado da fidelidade para com a palavra de Deus. Não tem como conquistar mais pessoas, não tem como conquistarmos uma nova etapa na nossa vida espiritual se nós não assumirmos uma fidelidade à palavra de Deus. Eu vou ler a palavra de Deus todo dia, eu vou buscar conhecer a palavra de Deus. Mas Moisés também diz, no versículo 2, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou. E eu falei que não basta a gente ter uma fidelidade para com a palavra de Deus, mas o desenvolvimento espiritual é o resultado de compreendermos os processos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o versículo 2 vai dizer que ele nos humilhou. Olha o que está dizendo ali o texto. Ele conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Andando no deserto, eles não estavam perdidos. Deus foi levando eles em cada lugar que eles precisavam ir. Por exemplo, em Êxodo capítulo 17, vocês vão ver que Deus levou o seu povo para um lugar onde não tinha água. Mas foi naquele lugar que Deus fez com que água saísse da rocha. E aí, quando você começa a entender os processos de Deus, ao invés de você olhar as dificuldades e começar a reclamar, você vai olhar as dificuldades e vai dizer: o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer tratar na minha vida com isso? O povo de Deus, muitos murmuraram. E nós estamos lendo o livro de Hebreus, e no capítulo 3 vocês vão ver que diz que muitos não entraram em Canaã. Por quê? Porque reclamavam. E eu disse categoricamente na semana passada: não reclame, transforme toda possível murmuração em oração, para que você consiga chegar na nova etapa. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre esses processos de Deus para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos ler de novo o versículo 2. Olha bem o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Moisés está dizendo: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês. Eu quero falar sobre essa frase nessa manhã. Para humilhar vocês. Creia, Deus quer que você seja humilde. Deus quer que o seu discípulo seja uma pessoa humilde. O próprio Jesus é humilde. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e o quê? Humilde de coração. Admita, a nossa tendência natural não é sermos humildes. A nossa tendência natural é sermos orgulhosos. Se nós conquistamos uma casa, nós nos orgulhamos. Se nós somos aprovados em um concurso, nós nos orgulhamos. Se nós conseguimos uma boa esposa, um bom marido, nós nos orgulhamos. Se os nossos filhos se dão bem na escola, nós nos orgulhamos. A nossa tendência é nos orgulharmos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. E para que Ele se aproxime de nós, nós precisamos ter um coração humilde. E aí, das duas uma: ou nós nos humilhamos diante de Deus,
ou vai ser necessário que Ele nos humilhe. É interessante, e eu quero dizer a você que a humildade é um fator determinante para o crescimento espiritual. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso ser humilde. Eu preciso que em mim seja desenvolvida a humildade. Precisamos buscar cada vez mais nos humilhar diante de Deus. Precisamos buscar sempre nos humilhar. A humildade é tanto o meio pelo qual nos tornamos como Cristo, mas também é o fim. Devemos sempre buscar a humildade. Por quê? Porque Jesus foi humilde. Ele mesmo se humilhou. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus Cristo, Ele se humilhou. E nós não temos outra alternativa. Se nós queremos crescer, precisamos nos humilhar. Passamos a ter humildade quando consideramos mais importante os interesses dos outros do que os nossos próprios interesses. É o que Filipenses capítulo 2 vai dizer. Não considere os seus próprios interesses, considere os interesses dos outros. Busque desejar, busque realizar o interesse dos outros e você vai começar a aprender a se humilhar, a ser uma pessoa humilde. Não podemos declarar que não faremos ou não cometeremos nenhum pecado, mas sempre devemos admitir que pela graça de Deus, na dependência de Deus, não cometeremos tal pecado ou não faremos tal pecado. Todos nós temos uma natureza carnal que tem a tendência de ser pecadora. Então a humildade começa quando a gente começa admitindo: eu posso pecar, eu sou pecador. Como a gente viu agora o Rafael aqui falando. Eu estou aqui em cima, não é porque eu sou melhor que os irmãos, não. Deus me deu um gogó, não é isso? Um gogózinho melhor que o meu. Mas é graça e misericórdia. Mas às vezes basta a gente subir ali para fazer uma oração e a gente diz: puxa, olha só, o pastor me chamou, não chamou o outro. E isso brota no nosso coração, leva para o nosso coração para uma soberba, para um orgulho. Mas eu quero que você entenda nessa manhã: Deus deseja que você seja uma pessoa humilde. Por quê? Porque Ele resiste aos soberbos, mas Ele quer estar perto de você. Ele quer que você seja uma pessoa humilde. Como ficamos humildes? Ou nos humilhando, ou Deus nos humilhando. Como ficamos humildes? Ou nos humilhamos, ou Deus nos humilha. Deus traz circunstâncias para nos humilhar. E entre se humilhar e ser humilhado por Deus, eu acho que é melhor a gente começar a se humilhar. Esse dia de convocação solene é um dia de quebrantamento. É um dia da gente se humilhar. Quando for orar, você pode se ajoelhar, meu irmão. Se ajoelhar e você dizer: Senhor, eu estou diante de um Deus que é poderoso. E eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou cinza. Quando a gente se humilha, a gente está afirmando que nós carecemos de Deus. Esta igreja não é capaz de desenvolver o seu ministério sem Deus. Quando a gente fica sem comer, estamos dedicando jejum e oração. Ou a gente se abstém de um celular ou de outras coisas. Quando a gente dedica qualquer tipo de jejum, nós estamos dizendo: Deus, eu estou abrindo mão em humilhação diante de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não há salvação, não há terra sarada sem a igreja se humilhar. Mas se você olhar, irmãos, a igreja, no geral, a igreja de Jesus,
ela está orgulhosa. Precisamos nos quebrantar. Então, a humildade é a característica principal do discípulo, pois é uma característica fundamental na pessoa de Jesus Cristo. Deus quer que você seja humilde. A Bíblia revela vários nomes de Deus. Um deles é Elohim. Elohim quer dizer Deus, Criador e Senhor. Senhor significa que Ele é dono de tudo. Ele é o Rei. Ele é soberano. Então, quando reconhecemos que Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é Elohim, o Deus Todo-Poderoso, aquele que reina, quando conhecemos e reconhecemos que Deus é o Todo-Poderoso, reconhecemos a nossa pequenez e nos humilhamos diante dele. Deus abomina o orgulhoso. Então, quando nos humilhamos, Ele se aproxima de nós. O que nós lemos no texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 vai dizer que Deus humilhou o seu povo. E aí a gente precisa aprender algumas coisas acerca disso. Primeiro, Deus nos humilha para o nosso próprio bem. Olha o que diz o versículo 16 de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16. Olha o que aqui diz. Que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer o quê? Bem. Deus sabe o quanto nós precisamos ser humilhados. Eu pergunto a vocês, sejam sinceros de todo o coração. É bom, é maravilhoso, é prazeroso conviver com uma pessoa soberba? Sim ou não? Pensa no seu trabalho. Você deve ter lembrado de uns 10 aí, incluindo você. Epa, agora ficou perigoso, né? Mas pensa no trabalho. Aquela pessoa, você olha, essa pessoa é cheia de si. É orgulhosa. É terrível conviver com alguém assim. Você acha que Deus quer estar perto de alguém assim? Não. Então, porque eu quero Deus comigo, porque eu quero a presença manifesta de Deus comigo, eu vou me humilhar. Eu preciso afirmar que Deus nos humilha para o nosso próprio bem. O propósito final da ação de Deus em nos humilhar é para o nosso bem. Deus, em sua soberania, sabe a necessidade e o quanto nós precisamos ser humilhados. Então, quando começar a acontecer circunstâncias difíceis na sua vida, ao invés de você começar a reclamar, começa a refletir o seguinte: o que Deus quer me ensinar com tudo isso? O que tem de errado em mim que precisa ser mudado? Deus humilhou o povo judeu. Deus nos humilha cortando os recursos que Ele mesmo nos deu de forma natural. Toda a alimentação que nós temos na face da terra foi Deus que criou. Todos os suprimentos que existem na face da terra foi Deus que criou. Então, quando falta, é porque Ele permitiu que fosse. Então, surgisse na nossa vida a escassez. E quando isso acontece, a pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar? Deus elimina os nossos recursos provenientes dEle, até que reconheçamos que a nossa sobrevivência, por meio de todos os recursos, vem dEle. É como um pai que tem um filho que chega na sua fase
vamos dizer, de jovem, 18 anos, retira a carteira de motorista e o pai vai lá e dá um carro para ele. Toma um carro. O carro está ali. Mas ele começa a perceber que seu filho, pelo fato de ter um carro, ele começa a destratar as outras pessoas. Trata de forma diferente aqueles que agora não têm um carro. Eu tenho um carro, você está de bicicleta e fica zombando do outro que está de bicicleta. Começa a destratar o pai. Vocês conhecem muitas histórias de gente assim. O pai dá um carro e o filho é ignorante com o pai, responde o pai, não obedece o pai. Filho, chega até 11 horas em casa. Eu falei, o senhor está velho caduco. 11 horas eu estou começando a curtir. E o pai percebe que aquilo que ele deu para o filho, ao invés de estar trazendo bênção, ao invés de trazer transformação, está trazendo destruição. Aí o pai diz assim, quer saber? Pode me dar o carro de volta, porque é eu que estou pagando as parcelas. Agora eu pergunto, um pai que retira o carro do filho, se o filho chega e diz assim, pai, eu preciso ir em tal lugar, ele vai ou não vai levar o filho? Sim ou não? Vai. Assim é Deus. Ele deu todo alimento. Ele retirou. Mas ele não deixou o povo passar fome. Mas aquilo que eles tinham assim, fácil na mão deles, agora eles não têm mais. Um pai reconhece quando precisa retirar algo do seu filho. Deus sabe, com muito mais precisão, o tratamento que Ele precisa fazer na nossa vida, para que a gente não se torne orgulhosos. Deus não matou aquele povo de fome. Deus os fez passar fome. Passar fome nos faz entender também que Deus nos humilha para que reconheçamos que não somos autossuficientes. Se por um lado Deus nos humilha para o nosso bem, a gente vai entender que Deus nos humilha para que a gente reconheça que nós não somos autossuficientes. Passar fome nos faz sentir na carne que nós não somos autossuficientes. Porque se você ficar algum tempo sem comer, eu não sei se você já experimentou isso. E eu não estou falando de jejum apenas. Eu já passei algum tempo da minha vida sem ter nada para comer. E não tem como você se distrair, meu irmão, porque dói dentro de você. E quando começa a doer dentro de você, é quando mais você percebe que você não existe por si mesmo. Você precisa de algo que está para além de você. A fome faz a gente perceber que eu não me basto. Eu preciso de algo que vem de fora para dentro. Eu preciso, na verdade, daquilo que Deus me dá. Eu preciso daquilo que Deus criou para que eu sobrevivesse. Nós precisamos do que Deus já providenciou para a nossa sobrevivência desde a fundação do mundo. Mas mais do que isso, nós precisamos do favor de Deus, pois sem Ele, até o que Ele já criou pode faltar. Pode não vir chuva e vir uma seca. No Egito surgiu 7 anos de sequidão. Não tinha comida. Deus já tinha providenciado a forma de guardar. Mas até aquilo que Ele já forneceu antes da fundação do mundo, Ele planejou, Ele criou. E antes de chegarmos aqui, irmãos, antes do ser humano ser criado, Deus já tinha criado tudo. Mas isso pode faltar. Por quê? Porque Deus quer que você reconheça que você não é autossuficiente. Você precisa depender dEle em tudo que faz. Então, até os recursos que Deus nos deu, por si só, eles não se bastam. Eu preciso do favor de Deus. Terceira lição. Aprendemos também que nesse processo, o tempo da humilhação, ele é temporário. Não vai durar a vida toda, não. A menos que você seja muito duro de coração. O texto vai dizer, Ele humilhou vocês, versículo 3, e os deixou passar fome.
Não está dizendo que os matou de fome. Ou nunca mais deu nada para comer. Pelo contrário, faltou, mas Deus providenciou comida. Deus fez o maná vindo do céu para que aquele povo não passasse fome. Essa condição no povo de Deus foi temporária. Grave no seu coração, o tempo da humilhação é temporário, é passageiro, é limitado. O tempo da humilhação é o tempo necessário para tratar o nosso coração. E aí a Bíblia vai dar vários exemplos, irmãos. Nós estamos lendo nesse dia o livro de Hebreus. E quando eu estava reajustando a mensagem para essa noite, eu disse, caramba, Deus mandou a gente ler exatamente Hebreus. Lemos nesse culto o capítulo 4. E o capítulo 5, que vai ser lido daqui a alguns minutos, a expressão que mais vai se repetir é assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração como o povo no deserto. Deus falava e o povo endurecia o coração. Deus falava e o povo endurecia o coração. E a Bíblia, em Coríntios, Paulo vai dizer, olha, tudo que aconteceu lá no deserto, tudo que aconteceu lá na caminhada do povo de Israel, foi para que servisse de exemplo para nós, para a gente não fazer a mesma coisa. Alguns murmuraram, morreram. Outros criticaram Deus, veio a serpente e mataram o povo de Deus. Alguns brigaram com o líder, e a terra se abriu e eles morreram. E Paulo vai dizer, tudo isso aconteceu para a gente ver a seriedade do que é a nossa vida com Deus, a seriedade do que é tentar Deus. O povo tentou dizendo, Deus nos trouxe aqui para passar fome, para morrer de fome. E às vezes nós estamos fazendo as mesmas coisas. Deus me trouxe para essa cidade para isso. Deus me trouxe para esse emprego para passar por isso. Deus me deu essa família para eu sofrer isso. E ao invés de nos humilharmos e perguntarmos, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda, o que eu preciso mudar, a gente fica murmurando. E a gente morre no meio do caminho. Então, no tempo da nossa humilhação, nós precisamos, Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso ver o que precisa ser transformado no meu coração. Eu preciso ver o que há de errado que o Senhor quer ajustar. Mas creia, o tempo da humilhação, ele é temporário, ele é passageiro. Ainda, em quarto lugar, em nossa humilhação, é quando mais experimentamos a presença manifesta de Deus. O versículo 3 vai dizer, Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Mas o texto vai dizer, Ele sustentou vocês com o maná. O que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Vai ter um lançamento de um novo sanduíche lá no McDonald's ou no Bob's, no Burger King. Eu quero provar. Isso aí é lançamento, irmãos. Só muda um pouquinho o gosto, a ordem dos fatores do sanduíche. Mas aqui o povo experimentou algo que nunca ninguém havia provado. O maná era vindo do céu. Ninguém conhecia aquilo. Enquanto estava faltando comida, eles experimentaram a manifestação poderosa de Deus. Poderosa. Quando nós não tínhamos um lugar para morar, eu, minha mãe e meu irmão, quando nós estávamos prestes, a dona do quadrado que nós morávamos queria reformar e disse, olha, eu preciso que vocês entreguem. Quando eu me vi na possibilidade de não ter um lugar para morar, eu me humilhei diante de Deus, aos 13 anos. E eu vi Deus fazer surgir um terreno e uma casa para minha família morar, de onde eu nunca imaginava que teria uma casa.
o nosso tempo de humilhação. É a oportunidade da gente experimentar coisas de Deus que jamais experimentamos. Mas se a gente transforma a humilhação em reclamação, isso não acontece, irmãos. Não acontece. Por incrível que pareça, é no momento da humilhação que experimentamos os milagres mais extraordinários de Deus em nossa vida. Nesse ato de humilhação, o povo de Deus experimentou de forma mais nítida o sustento do Senhor. Nessa humilhação, o povo de Deus experimentou algo jamais experimentado. Em sua ação de nos humilhar, Deus nunca nos desampara. Deus nos humilha para o nosso bem. Deus nos humilha para experimentarmos novos níveis de relacionamento com Ele. Deus nos humilha para sermos mais parecidos com Jesus. Ou você se humilha diante de Deus, ou Deus vai ter que te humilhar. O que nós precisamos fazer diante disso? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de quê, irmãos? Estão na dúvida? Que todos se revistam no trato uns com os outros. Às vezes eu fico perplexo como algumas pessoas se tratam. Perplexo como alguns cônjuges, marido e mulher, se tratam. Aqui está dizendo, seja humilde com o outro. Jesus foi humilde considerando o outro superior a si mesmo. Considerando os interesses dos outros, ele se esvaziou. Continua o texto. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, os exalte. Então, humilhar-se é um imperativo. Humilhe-se, humilhe-se, humilhe-se. Meus irmãos, sempre foi comum a igreja se ajoelhar. Quanto tempo faz que você nunca mais se ajoelhou diante de Deus? É uma postura física que revela uma atitude de coração. Agora, se ajoelhar estando com o coração todo soberbo, também não dá em nada. Ah, mas eu não posso me ajoelhar, mas você pode sentado se ajoelhar, se prostrar diante de Deus. O povo tinha uma forma física de se quebrantar diante de Deus. Eles rasgavam as vestes. Rasgavam. Virou tão mecânico que tem judeu que até hoje ele anda com a toalhinha no bolso. Não é para enxugar o suor, que nem os cariocas fazem, não. É que se ele quer demonstrar quebrantamento, aí ele rasga a toalhinha. Meus irmãos. Mas às vezes a gente faz isso também. Você tem se quebrantado de coração? Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Isso é uma forma de se quebrantar, de se humilhar. É demonstrar as suas limitações para Deus. Veio alguma preocupação, se ajoelha, se humilha. Deus, eu não consigo. Porque Ele cuida de vocês. Lembra que a humilhação é para a gente perceber que nós não somos autossuficientes? Então, olha, se humilhe diante da mão poderosa de Deus. Como? Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. E Ele continua dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhes, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados no mundo estão passando por sofrimento igual a vocês. Ele está falando para a igreja que estava sendo perseguida, torturada. Muitos estavam sendo queimados, enforcados por ser igreja. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória,
depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Eu pergunto a vocês, diante dessa declaração da Bíblia, quando Deus nos humilha, quando Ele permite que passemos por humilhação, isso é para o nosso bem ou para o nosso mal? Para o nosso bem. Então a gente tinha que pedir, Senhor, me humilha. E não apenas cantar, eu me humilharei. A gente canta cheio de orgulho, às vezes. Último texto para terminar. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago, irmão de Jesus, que foi soberbo ao ponto de dizer, Jesus, o senhor é maluco. Ô meu irmão, volta para casa. Agora ele está quebrantado. Quando ele viu Jesus, o seu irmão ressurreto. Ele diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus quer que você seja humilde. Ou você se humilha, ou Deus vai precisar te humilhar. Reconheça a sua miséria. Jesus conta a história de 2 homens que estavam orando. Um estava lá em cima, na escadaria, olhando para o céu, dizendo, Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens pecadores. Ó, cara, é a tampa de crush. Tem gente que nem sabe o que é crush, né? Quem sabe o que é crush aqui? Levanta a mão. Quem sabe, confessa que nasceu no milênio passado. A tampa de crush é que você não acha mais. Então é essa pessoa. Isso é um ditado popular do Nordeste. O cara se acha a tampa de crush, ou seja, ele se acha o cara. Eu não sou como esses homens. Eu jejum. Eu dou o dízimo. Eu, cheio de si. E aí Jesus diz que lá embaixo tem um outro homem que não tem coragem nem de levantar a cabeça para o céu. Porque até o físico da gente revela se a gente está humilde diante de Deus ou não. E ele diz, batendo no peito, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E aí Jesus diz, este voltou para casa justificado. Irmãos, hoje é um dia da gente se humilhar o dia inteiro aqui. Talvez você não veio preparado para passar o dia todo, nem ia ficar um pouco mais. Mas eu quero desafiar você a se quebrantar diante do Senhor. A ficar um pouco mais, a se humilhar, a orar. Talvez vir mais cedo antes do culto da noite para ficar mais tempo. Essa igreja precisa dizer, ou a gente diz, Senhor, nós queremos nos humilhar, ou Deus vai ter que nos humilhar. Que Deus possa nos dar essa graça de depender dEle e de declarar nesse dia,
Pai, nós somos pecadores. Nós precisamos ser quebrantados pelo Senhor. Humilha-nos na tua presença. Senhor Jesus, tu és o nosso Deus, Elohim Todo-Poderoso. A ti seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelo século dos séculos. Pai, nós carecemos do Senhor. Até para reconhecer que somos pecadores, nós precisamos de ti. Ajuda-nos, Senhor. Nesse dia chuvoso, nesse dia de quebrantamento, ajuda-nos a perseverar em oração. Que essa igreja declare constantemente que sem ti nada podemos fazer. Mas quando o Senhor nos levar em tempos da humilhação, que nós não murmuremos, Senhor. Que nós venhamos pedir e ficar atento. Que o Senhor nos ensine o que precisa ser ensinado. Mas que possamos ser aperfeiçoados para o nosso próprio bem. E assim desfrutemos mais e mais da tua presença. Nós imploramos isso, pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.